Olá, amigas do programa Despertando Mulheres pelo Poa Streaming. E hoje é com muita alegria que eu recebo no nosso estúdio de vidro do Poa Streaming, aqui do Shopping Total, o Dr. Ivo Menegola, que é ginecologista, obstetra, amigo, parceiro de muitos projetos, né, doutor Ivo? De Hospital Livramento, né? Não tem como não falar. E o doutor Ivo vai estar conosco hoje falando sobre amamentação, porque hoje é o Dia Mundial da Amamentação e entramos no Agosto Dourado, que fala sobre a importância do aleitamento materno. Uma semana na qual nos voltamos para estarmos divulgando e falando sobre a importância da mãe amamentar e da criança, do bebê que vai ser amamentado. Nós estamos, como eu disse, do nosso estúdio aqui do Shopping Total, e o nosso programa tem a coordenação geral de Fabiano Brasil, também na operação técnica, o Roberto Salatino e a Helena Kosterner. Apoio Shopping Total, presente a cada momento,
e também Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga lá, @Móveis do Bem. Bem, doutor Ivo, então, que alegria lhe receber aqui. E as amigas que estão nos ouvindo, com certeza, muitas amigas também lá da cidade de Guaíba, de Eldorado, Barra do Ribeiro, amigas que lhe conhecem também. E eu quero estar dizendo, meninas, vão compartilhando. Você que já está na audiência, vai compartilhando aí. Então, é uma alegria te receber. Vamos falar sobre amamentação, sobre aleitamento materno. Doutor Ivo, que é ginecologista, é obstetra, e ele vai estar também se apresentando aqui, falando onde mais está atendendo, né, doutor? Além do consultório, por onde mais que tu andas, né? Porque cada vez que eu converso com ele, ele tem uma novidade de um outro lugar que ele está atendendo. Que já fez, eu vou dizer, milhares de partos. Estou errada ou estou certa? Sim. Então, inicialmente, boa noite a todos os teus ouvintes, boa noite, Andréia. É uma alegria estar contigo aqui, compartilhar um pouco do meu conhecimento. E realmente, assim, ó, eu só contei até 7.000 partos, né? Depois dos 7.000 partos, já fazem muitos anos que eu deixei de contar. Então, já tenho uma bagagem assim, bem grande, né? E hoje é um dia muito especial, realmente, né? Que é o Dia Mundial da Amamentação. E a gente tem que, talvez, desmistificar algumas coisas, que a amamentação seria algo natural, que a mulher ganha o bebê, se prepara para o parto, e ela acha que vai chegar lá após o parto, vai colocar o bebê na mama e vai naturalmente, milagrosamente, o nenê vai pegar, vai amamentar, o nenê vai crescer, vai ser feliz, todo mundo alegre. Só que na prática não é bem assim. A gente sabe que muitas mulheres, uma percentual bem grande, ela tem muitas dificuldades em relação à amamentação. E as mulheres, basicamente, elas se preparam, por exemplo, muito para o parto. Durante o pré-natal, elas acompanham, fazem curso, se preparam, leem sobre o parto, mas não sobre a amamentação. E o parto, na verdade, vai acontecer um dia apenas na sua vida, né? E a amamentação ocorre por vários anos, que é o recomendável, na verdade. Até já entrando, então, mais tecnicamente sobre a amamentação, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda é que o bebê seja amamentado até o 6º mês exclusivamente ao peito, né? Sem água, sem suco, sem líquido nenhum. Suficiente. Exatamente. É suficiente. Tem todos os nutrientes, sais minerais, vitaminas, carboidratos. A necessidade alimentar do bebê até o 6º mês é fundamental, muito importante, e é suficiente só o leite materno. E até os 2 anos, então após o 6º mês, é introduzido os alimentos, e se recomenda que haja amamentação com leite materno, não com fórmulas, não com leite de vaca ou de... Olha só, doutor Ivo, nós estamos falando aqui, tem um bebê ali, ó, do lado de fora, né? E estamos falando justamente de crianças e de aleitamento materno, coisa boa. Muito bom. Então, até o 2º ano de vida, então o bebê deve receber o leite materno, né? E, então, isso seria o básico para essa criança ter os benefícios, né, da amamentação. Então, vamos lá, meninas, olha só, compartilhando aí, deixa eu ver quem já está na audiência ali pelo Instagram. Acabei de compartilhar aqui com algumas amigas. A Bianca Santos já está na audiência. A Cibele, a Cirlei Martins também aqui na audiência conosco. Vamos ver quem está lá no Instagram, porque, meninas, vocês que já estão na audiência já viram, né? O quanto é importante nós falarmos sobre esse tema, e conforme disse o doutor Ivo, a mulher se prepara muito para o dia do parto, mas não se prepara para o ato de amamentar, né? E eu lembro que eu chorava amamentando, né? E um dia eu disse, doutor Ivo, para de fazer salada de fruta no meu peito. Porque daí ele dizia, passa pomada. E depois outra pessoa dizia, põe banana. Eu disse, doutor Ivo, eu tenho que parar de fazer salada de fruta no meu peito. Coloca casquinha de banana, coloca casquinha de mamão. E ele dizia, coloca pomada. Eu disse, essa pomada dói. Então, verdadeiramente, isso que tu me orientasse muito a preparar a mama, e mesmo assim eu tive desafios. Então, meninas, vamos passando. Débora, que nos acompanha aqui pelo Instagram, Milena, que nos acompanha aqui pelo Instagram, também você que nos acompanha pelo YouTube, né?
para que você possa estar nos acompanhando por todos os meios de comunicação, né? Patrícia lá, aqui de Porto Alegre, Patrícia está dizendo muito importante, você que está aí se comunicando comigo também pelo WhatsApp. Queridas, vão compartilhando, vai lá no seu Instagram, manda aviãozinho, compartilha o link, porque nós vamos falar, mais uma vez, reiterando aqui, da importância de você, mulher, amamentar e da importância da criança ser amamentada. Bom, doutor Ivo, então, partindo do que o senhor iniciou a falar, a importância da mulher se preparar não somente para o momento do parto, mas, digamos assim, preparar o peito para amamentar. Alguma orientação nesse sentido para a gestante? Então, eu vou falar primeiro assim, os benefícios que todo mundo sabe, mas acho que vale ressaltar. Então, qual é que são os benefícios da amamentação? Então, existe o benefício tanto para o recém-nascido, para o bebê, quanto para a mãe. E quais seriam esses benefícios? Então, para o recém-nascido, então nós sabemos assim que é importante o vínculo afetivo, obviamente, com a mãe, a alimentação em si, né, que vai dar os nutrientes mais adequados, o melhor leite, o melhor alimento que existe, foi feito pesquisas e se constatou que o leite materno é o alimento mais completo e o melhor alimento que existe no mundo. Não existe nenhum tipo de alimento que é tão saudável quanto o leite materno. A gente sabe que previne as várias doenças infecciosas, porque melhora a imunidade do bebê. Doenças alérgicas, a gente sabe que os bebês amamentados ao peito têm menor chance de ter alergias. E outra coisa também muito importante, a amamentação seria, a gente considera a primeira vacina do bebê. Naquele primeiro leite, que as mães às vezes até acham que é o leite fraco, que é o colosso, aquele leite mais claro, na verdade ele é rico em anticorpos, então ele funcionaria como uma vacina. Então, a importância desse leite inicial nos primeiros dias de vida do bebê assim, é muito importante. E os benefícios para a mãe, que seriam tanto os benefícios precoces, como diminuir, quando o neném mama, contrai o útero e diminui, então, a perda sanguínea, diminui anemias, melhora, inclusive, a longo prazo, a mãe tem benefícios. Tem estudos que mostram que a amamentação diminui 11% o risco de câncer de mama. Tá. Diminui as doenças cardíacas, vasculares a longo prazo e, obviamente, o vínculo afetivo é muito importante. Outro estudo também mostra que a amamentação para o bebê aumenta em 4 pontos o score do QI. Então, ou seja, os bebês, além de serem bem alimentados, resistentes às doenças, também aumenta a sua inteligência. As mães também, um benefício muito importante da amamentação, que normalmente ganha muito peso durante a gravidez, e elas perdem mais rapidamente o peso, então elas recuperam o peso mais rapidamente, melhora a sua autoestima. Então, a amamentação, na verdade, tem um benefício tanto para a mãe como para o bebê e também para nível de saúde pública, porque os bebês amamentados ao peito, eles têm menor doenças, consequentemente, eles procuram menos os hospitais, eles vão menos, demandam recursos públicos, né, com as doenças que podem vir. Então, há um ganho assim, importante para todo mundo, vamos dizer assim. Doutor Ivo, para a gente ir pontuando para as mulheres, né? Para quem está grávida, para quem já teve bebê, para quem pode estar ajudando uma outra mulher, né? Quando o senhor fala assim, o vínculo afetivo, né? A importância da mãe ali amamentando, aquele vínculo dela com o bebê, e também doutor Osmar Terra, que esteve secretário, né, do Estado de Saúde, e ele falava também que os índices, tem pesquisas, de que criança que é amamentada no peito, devido a isso que o senhor falasse agora, o vínculo, né, são crianças com menos probabilidade de ir para o mundo do crime. Tem pesquisas nesse sentido, né? Ele falava isso há muito tempo atrás. Então, o quanto amamentar, o quanto ele traz de consequências positivas na vida daquela criança que vai se tornar um jovem, um adulto, né? O vínculo dele com a mãe, a questão voltada a esse dado de criminalidade.
E esses benefícios, menos doenças infecciosas, menos alergias. E o senhor trabalhou em hospital, né? E eu quero aqui em público, minhas amigas, e não tarde, porque eu acho que eu nunca deixei de te agradecer, mas em público agradecer ao doutor Ivo, que esteve como diretor do hospital em Guaíba, e aonde nós enfrentávamos lá, né, doutor, a pediatria cheia e os índices altos de crianças de óbito infantil. Por quê? Por doenças causadas devido à falta de alimentação, à nutrição, desidratação, doenças infecciosas. Eu lembro que nós atendemos uma família lá no projeto dos Amigos da Criança, uma mãe que perdeu o filho, que teve reiteradas internações, e o que tu falasse agora, né? O bebê vai sofrer menos doenças, ele vai estar menos doente, ele vai menos internar, é menos gasto para o gestor público, é menos gasto para o SUS, sim, mas é menos problema também para aquela família que vai ter uma criança mais saudável. E o quanto as crianças, né? Essa família, eu lembro, fomos investigar, ela tinha muitos filhos, tinha 8 filhos, havia perdido um, morava numa peça, condições de higiene precária, né? A alimentação também precária, e ela perdeu o filho, que reiteradas vezes internava no hospital por problema, né, de infecção intestinal e outros problemas assim. Isso. Eu vou trazer assim, uns dados assim, que é de um estudo que foi feito nas capitais do Brasil, e para ver como isso é um problema realmente sério, e que gradualmente está se evoluindo, mas assim, há muito passos pequenos, vamos dizer assim. Por exemplo, quando os bebês nascem, no primeiro mês, 62% são amamentados, ou seja, 40% praticamente não são amamentados. Esse é um dado muito alto. Ao 6º mês, 42% dos bebês continuam amamentando, que é fundamental esses 6 primeiros meses para o desenvolvimento da saúde cognitivo, para o cérebro, do leite materno. Com 24 meses, que é o que a gente recomenda, apenas 24% das mães continuam amamentando. Ou seja, a gente tem um caminho bem longo para reverter esses dados, né? E como é que a gente faz isso? Ou seja, se a gente não está conseguindo isso, é porque nós estamos falhando em várias pontas. Então, quais seriam essas causas? Não, a primeira é muita desinformação. Por isso que o teu programa aqui, parabenizando novamente, já está... É uma maneira de nós conscientizarmos a sociedade, na verdade, porque a amamentação também, ela não é um problema, entre aspas, não é uma responsabilidade da mãe, apenas da mãe que está amamentando, apesar que é ela que vai amamentar, mas a amamentação é uma responsabilidade da família e da sociedade também, porque nós temos que melhorar esses índices. E como é que a gente faz isso? Ou seja, os problemas, onde estão os problemas que estão acontecendo, que nós temos esses níveis baixos? Então, começa já lá desde o atendimento do pré-natal, né? Como falei, não é feito trabalhos como nós fazíamos no hospital, só que nós já fazíamos normalmente quando os bebês já ganhavam, apesar que nós tínhamos aquele grupo de gestante, né? Então, divulgar esse conhecimento, fazer grupos hospitais, fazer esses grupos de gestante, grupos de amamentação, né? Isso seria uma maneira de melhorar esses índices, dar um apoio muito importante para a mãe nos hospitais. Hoje, nos hospitais, por exemplo, que eu trabalho, já tem um trabalho muito bom de amamentação, de técnicas de amamentação. Como eu disse, não adianta também só a mãe querer amamentar, que eu acho que todas as mães querem amamentar. A questão é que quando elas encontram a primeira dificuldade, que às vezes são pequenos problemas, elas já desistem, porque ou não tem um apoio, ou não são orientadas, ou não são treinadas, né, com a técnica de amamentação que existe, né? Como eu disse, não é uma coisa lúdica, vou amamentar. Precisa de técnica, precisa de informação. Então, os grupos nos hospitais, já tem nos hospitais que eu trabalho, no Mãe de Deus e no Divina Providência, que tem esses grupos de amamentação que divulgam e vão ensinar a mãe. Nas primeiras vezes que a mamãe vai amamentar, tem uma enfermeira do lado da mãe que orienta a amamentação, a técnica correta. Mas a gente sabe que isso não é a realidade
do Brasil, de modo geral. Então, a maioria dos hospitais não tem esse grupo de amamentação, de incentivo, vamos assim, de ensinar como se faz a amamentação. E aí gera vários problemas que vão acabar diminuindo, então, a chance e o sucesso da amamentação. E muitas crenças equivocadas, né? Também eu penso assim, doutor, por exemplo, a mulher às vezes não quer amamentar porque vai ficar com seio flácido. E que nem tu falasse, isso é importante. É uma questão que não envolve somente a gestante, envolve o poder público em ter políticas públicas, né, de amamentação, de aleitamento, de ter orientação, material informativo, e a família. Então, eu gosto de trazer exemplos e trago o meu. Quando eu fui amamentar, que eu tinha esse desafio que doía muito, né? E o doutor Ivo dizia, passa pomada, e todo mundo dizia, põe casquinha disso e daquilo outro, e eu amamentava meninas que estão aí na audiência, ó, estão entrando mais meninas aí na audiência. Eu amamentava assim, ó, eu tô aqui, me olha aqui, eu tô aqui no banquinho, eu trançava na cadeira as pernas atrás, eu fazia assim, ó. E o Armando segurava o Gugu e a mãe do lado, a Aline, minha prima, e ela segurava para eu amamentar. Eu amamentei só até os 3 meses, me arrependo disto, né? Mas foi muito desafiador para mim amamentar 3 meses, por quê? Porque doía, mas a família ajudava, a família colaborava e eu conseguia amamentar 3 meses, né? Tu me orientava. Então, eu conseguia amamentar 3 meses, mas pessoas, como tu referisse, mulheres que às vezes no primeiro desafio já desiste. Aí ele não pegou bem o bico do seio, mas tu preparou o bico do teu seio? O meu leite é fraco. A criança não está engordando e o meu leite é fraco. E daí quer dar um outro alimento enquanto que tu falasse, e pesquisas demonstram, né, que o leite é suficiente até o 6º mês. E mais uma vez, Ivo, muito obrigado por todo o teu empenho naquele período que nós passamos juntos lá no hospital e toda a equipe que nós tínhamos lá, né? Por quê? Porque nós tínhamos a sala da amamentação, nós tínhamos uma unidade SUS da maternidade, que as pessoas queriam todas ter o parto no SUS, porque estava tudo reformado na época, e nós tínhamos a sala da amamentação e tínhamos os amigos da criança que captavam as gestantes pela cidade de Guaíba, e aonde nós tínhamos aquele treinamento, que tu dava treinamento, o doutor Edmundo, pediatra, dava treinamento, o doutor Jorge, pediatra, dava treinamento, a físio, a fono, a nutricionista, as enfermeiras, as técnicas davam treinamento, né? E nós podíamos captar as gestantes e vocês darem essa orientação, né? Então, para te ver como é importante, que eu acho que tu foi pioneira, talvez, não sei, para o interior do estado, de formar aquele grupo lá, né? Com esse multidisciplinar, com vários profissionais, e se viu os resultados, como melhoraram muito, né? E a redução dos índices de mortalidade. Né? Exatamente. Isso deveria ser uma política pública, né? Realmente, de incentivar a amamentação. Tem, inclusive, a questão financeira, né? Hoje, eu acho que com o preço do leite, né? Além de não ser o ideal, é caríssimo, então o leite materno está ali pronto, né? E tu tocaste num assunto muito importante que certos mitos que tem na gravidez, na amamentação, e que é exatamente o leite fraco. Então, o que acontece? Vou dar assim, um exemplo. A mãe amamenta o bebê ao peito, exclusivamente ao peito, e aquele bebê, a gente chama livre de demanda. Você coloca o peito quando o neném sente fome. E o neném mama daqui 2 horas, ou daqui 40 minutos, os meninos são mais famintos, os meus bebês maiores, eles mamam mais frequente, às vezes é de 40 em 40 minutos, de hora em hora, isso é muito individual. Mas o que a gente ouve frequentemente, e é um mito, que o leite é fraco, né? Então, assim, não existe leite fraco. O que existe no leite materno... então ela o que aconteceu? A mãe está mamando de hora em hora, o neném está mamando de hora em hora, e ela está relativamente cansada, que cansa mesmo, tem que ter muita paciência, muita dedicação, e ela... Né, chega um momento que ela, ou por indicação de alguém, sempre tem um familiar que dá uma orientação, uma dica, né, entre aspas, e a mãe chega lá e dá uma mamadeira para o bebê. O que acontece? O bebê dorme a noite inteira, lá ficou 6, 7 horas dormindo, e a mãe diz, realmente, viu, o meu leite é fraco, porque tomou mamadeira e o neném não mamou. E isso, assim, olha, o erro é completamente errado isso. Porque, na verdade, quando o neném toma um leite de vaca, uma fórmula,
ele fica assim empanturrado, né? Ele fica com aquele leite que não é digerido, ele fica preso no abdômen, como comer uma feijoada, que aquilo fica trancado, estufado, e ele não está bem alimentado. Na verdade, ele está empanturrado, vamos dizer assim, e por isso que ele não está mamando. E o leite materno, como ele é digestivo, então ele rapidamente é digestivo, porque o leite materno é o leite humano, que o nosso organismo está preparado para receber o leite humano. E isso diminui, inclusive, muito as cólicas. Os bebês que são amamentados ao peito, eles diminuem a cólica exatamente porque o leite é absorvido de uma maneira mais eficaz. Então, isso é o mito que tem, né? Que da mamadeira o nenê fica muito tempo sem amamentar. Na verdade, ele está mal alimentado. E a gente viu também na curva de crescimento que até 1 ano, os bebês amamentados ao peito, eles aumentam muito mais de peso. E isso também a longo prazo tem o benefício, porque eles aumentam mais quando são bebês e depois, quando são adultos, diminui a incidência de obesidade. E o bebê amamentado com leite, ele engorda, porque ele incha, na verdade, muito mais e tem maior propensão depois de ser obeso na vida adulta. E esse dado que tu traz, assim, com relação à obesidade, amamenta no peito, né? Vou usar uma linguagem minha, menos chance de ser obeso, vamos dizer, na fase adulta. E o Brasil é um dos países que cada vez cresce mais o número de obesos, de sobrepesos e obeso. E também nos adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, né? E tu falou empanturrado, né? Eu fiquei imaginando, claro, é que nem nós, tu come uma massa de noite, tu fica pesado. Tu come uma massa, meio de um arroz, um feijão ali, claro, tu fica cheio, satisfeito, mas cadê a salada? Né? Cadê a verdura? Né? Cadê o legume? Ou seja, eu me alimentei, mas não me alimentei bem. Então, fazendo uma analogia ao leite materno, tem todos os nutrientes. E nós dizíamos no hospital, está à disposição na hora que quer, está quentinho, na temperatura certa, né? A gente falava muito isso para as mães. E doutor Ivo, também com relação à mulher, à mãe, tu falasse muito ali, né, do útero, ou seja, ela amamenta, o útero vai voltar ao tamanho normal mais rápido. Isso. E vai, vamos dizer assim, eliminar peso mais rápido, vai emagrecer mais rápido, aquilo que ela adquiriu durante a gestação. Ajuda também nisso. Sim. E, consequentemente, diminui, né, essas doenças cardiovasculares, assim, também a longo prazo, né? A gente sabe que a obesidade, ela aumenta muito a incidência de doenças, principalmente pressão alta, diabetes, né, que pode ocorrer. Então, ela diminuindo mais o peso, consequentemente, diminui essas doenças, né? E também eu acho que seria importante a gente falar, assim, sobre alguns problemas que são relativamente simples, mas que são um tormento, né? Que eu acho que foi o teu caso, o tormento na gestação, que muitas mulheres deixam de amamentar por alguns problemas que podem ocorrer, como eu disse, e acontece isso, não é exceção, é muito frequente. Então, um dos mais frequentes é o engurgitamento da mama, né? Então, quando a mama fica muito túrgida, muito inchada e dolorida, ai, dói, né? Gente. E demora para descer o leite. Não posso imaginar. Entre o terceiro e o quinto dia, quando aquela descida... Em pedra, doutor Ivo. Explica aí para elas o que ajuda. Isso. Quando em pedra, e tu dizia, vai para debaixo do chuveiro, põe água quente, Jesus. Isso. Ajuda nossas amigas que já estão na audiência aí, falando um pouquinho sobre isso. E também que está muito relacionado com aquelas fissuras, que são os 2 problemas mais comuns que impedem a mulher de amamentar, o que elas desistem mesmo. É triste a gente ver que a mãe tem muito leite e não consegue amamentar por alguns problemas que são relativamente fáceis de corrigir. Então, por exemplo, assim, tanto o engurgitamento da mama quanto as fissuras do mamilo ali, aquelas rachaduras, elas têm muito a ver com a pega ideal, né? O nenê precisa fazer a pega ideal, que basicamente, o que é a pega ideal? É todo o mamilo, né? O mamilo da mama tem que ficar dentro da boca do bebê. A mãe tem que olhar para o bebê e tem que ver o bebê fazendo o que a gente chama da boca do peixinho, com os lábios invertidos, porque quando faz a sucção, e ela não pode sentir dor na sucção, quando ela nota que o bebê que está prendendo, ela não sabe amamentar, nem o bebê, com a gengiva, ele começa a morder o bico do seio, ali o mamilo, né?
não vai sair o leite, porque o depósito do leite, vamos dizer assim, ele fica na areola, naquela parte escura da mama. Então, todo o mamilo tem que ficar dentro da boca do bebê e ela não pode sentir dor. Então, isso aí, fazendo a pega correta, ela não vai ter engurgitamento, esvazia muito mais eficaz a mama e não vai ter as rachaduras, né? Então, isso é um treinamento assim que poucas pessoas recebem assim, num pré-natal, como eu falei anteriormente, né? Então, isso assim evita vários... A pega ideal assim, é fundamental para o sucesso da amamentação. Como é que se consegue isso? Informando, tem que se informar, naturalmente, tem que se informar. Hoje em dia, se tu entrar no YouTube, tu coloca lá a pega correta da amamentação, tem várias enfermeiras, médicos ali que explicam as várias situações, a posição do bebê, a melhor posição, a técnica, vamos dizer assim, a técnica correta da amamentação. Fazendo isso, ela vai aprender muito e vai diminuir assim, extremamente essas complicações, né? E outro mito também que tu falasse, e bem interessante, a demanda livre, né? E os meninos que são mais esfomeados. Até pouco tempo, alguns pediatras diziam de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, e o menino realmente ele é mais esfomeado. Então, eu lembro que eu dizia assim, não, mas é de 2 em 2 horas, não é agora. E daí o Gugu chorava. Aí dizia a minha mãe, é fome. Eu digo, mas como que é fome? Ainda não completou 2 horas. Mãe de primeira viagem, né? Então, quanto é importante esses esclarecimentos, porque às vezes nós estamos ouvindo a família e não buscando no profissional, né, competente as orientações. E daí houve a família que nem eu enche o peito de casca de banana. Minha amiga não põe casquinha de banana. Como disse o doutor Ivo, vai lá já treinando, né, essa pega, vai assistindo esses vídeos aí. Hoje a gente tem tanta facilidade, né, tanta informação e conteúdo no YouTube, enfim. Então, amiga, vai preparando aí, você que é mãe ou você que é amiga, familiar de alguma mulher que está grávida, passa o link desse programa, o nosso programa fica gravado, você assiste a hora que quer, né? Conforme diz aí o nosso gestor, Fabiano Brasil, é mais que TV, mais que rádio, ou seja, a informação está na palma da sua mão, você pode acessar aí pelo seu celular, pode também linkar com a sua TV, assistir pela TV aí o programa Despertando Mulheres e todos os programas da nossa grade do Poa Stream. Deixa eu dar mais uns beijos aqui, doutor Ivo, porque eu mando uns abraços e às vezes eles mandam no outro dia assim, ó, tu não mandou beijo para mim, tu não mandou beijo para minha esposa, disse esses dias, né? Mas vamos lá. A Patrícia Moura, que está também nos acompanhando, também a Francine Martins, o Felipe que nos acompanha, a Raquel, o Alexandre, o Renato. Nós temos audiência masculina, doutor Ivo, Despertando Mulheres. Mas é como eu falei, os homens, eles não são espectadores da amamentação. Eles mesmo. São partícipes. Vamos né? Chamá-los à responsabilidade, a família, né? A Eleonir Castro, Costa, a Carlinha Vacari, Marta Brasil, eu sinto falta de ti em alguns programas aí. Um beijo. Armando Domingues, que nos assiste também. Hugo Larroque, que também está na audiência. Você lá no YouTube, também lá, doutor Giovanni, que sempre nos acompanha. Nice, que também sempre nos acompanha. Você que está mandando mensagem aí pelo WhatsApp, minhas amigas, meus amigos, olha só. Todos é um desafio, né? Porque o nosso tempo aqui também é para informação. E doutor Armando, que nos acompanha aqui, também me ajuda assessorando, né? Célia, que está também nos acompanhando. E lembrando você, estamos no Instagram, ao vivo, no Facebook, ao vivo e no YouTube também ao vivo. Veja a melhor forma de você enviar o link, enviar o aviãozinho aí para as suas amigas para compartilhar. Doutor Ivo, me diga uma coisa, por onde tu andas? Em Guaíba, com o consultório que eu sei, e por onde mais? Me diz. Sim. Não, eu tenho consultório de Guaíba, né? Eu atendo os partos e as cirurgias. Há quantos anos, doutor Ivo? 35, deixa eu pensar. 35 anos, mas olha como ele está jovem, novo, né? Meu médico, gente, meu amigo. Então, os partos eu faço no Mãe de Deus e no Divino, e eu continuo fazendo plantão ainda no serviço público no Hospital de Sapucaia. Tu estás em Sapucaia agora? Isso. Mas já passou por Eldorado? Né? Também. É que teus netos são espalhados, né? Verdade. Teus netos são espalhados por aí. Tu tem neto em Mariana, em Sertão, porque a região sul ali de...
a região sul aqui do Rio Grande do Sul. Gente, eu quero validar aqui o trabalho do Dr. Ivo, como de muitos profissionais ali de Guaíba, mas enquanto nós estávamos no Hospital Livramento, era um hospital desafiador, né, Dr. Ivo? Onde se fazia milagres ali, os profissionais faziam milagres. E o Dr. Ivo fez muitos partos lá, porque nós éramos referência nesta área, né, da maternidade. Então, verdadeiros milagres e muitas crianças, né, vieram aí à vida lá no hospital. O Dr. Ivo foi diretor clínico lá do hospital e a gente pôde ter muitas ações voltadas para a redução dos índices de mortalidade infantil, né, doutor Ivo? Também quero fazer até um agradecimento a ti. Eu acho que a cidade deve, vamos dizer assim, muito para ti, que foi introduzido as cirurgias, talvez, eu não sei se tu te lembra, das cirurgias ginecológicas. Por exemplo, assim, eu sou funcionário lá da Prefeitura de Guaíba, né? E a gente tem uma fila de cirurgias ginecológicas, assim, chega a ser vergonhoso, de 4, 5 anos, pessoas que estão sofrendo. E nós fizemos uma parceria naquela época, né? E nós zeramos fila. Não existia fila de cirurgia ginecológica em Guaíba, como existe aqui em Porto Alegre, como existe na Grande Porto Alegre. Praticamente existe uma fila enorme de cirurgias ginecológicas. E na época era eu na parte de ginecologia, da cirurgia ginecológica, o doutor Paulo na cirurgia geral, e não existia fila de cirurgia, que é um problema crônico assim da gestão do estadual, né? E daí tu me faz lembrar de algo, Ivo, e aqui contigo eu fico um pouquinho saudosa, porque tu sabe que eu amo a saúde pública, né? Mas eu lembro aqui que eu falava que bastava para nós no hospital, que tinha muita reclamação, te lembra? Depois que nós assumimos lá, nós tivemos uma reclamação só da comunidade, lembro disso. Mas claro que tem uns que me amam, uns que me odeiam, né, Ivo? Faz parte da vida. É a dama do batom vermelho, né, que sou eu. E aí eu chegava de tac-tac lá de noite no hospital, né? Mas eu sou muito grata a muitos dos profissionais que lá passaram. E nós fizemos proezas, né, Ivo? Nós fizemos proezas mesmo. Pouco recurso. Com muito pouco, mas o que eu dizia? Basta ter vontade política. Não é vontade política partidária, mas é vontade política do gestor que está ali, né? E o nosso anestesista, o doutor Jaime, foi muito parceiro também nosso, né, ali. Eu lembro que eu brigava com ele. Eu digo, doutor, me explica por que eu tenho que comprar esse fio aqui e não esse é mais barato? E daí ele falava, né, doutor Jaime, me explica por que eu tenho que comprar esse anestésico e não esse? Daí ele dizia assim, porque esse anestésico, no meio da cirurgia, eu vou ter que usar outra ampola, porque o paciente vai acordar. Esse aqui é uma só. Ok, então vamos comprar esse, porque o custo-benefício é melhor. Esse fio também é melhor. Mas por que, né, doutor Ivo? Porque eu não entendia de saúde, fui fazer saúde pública, mas não tem nada a ver a gestão com a parte técnica. E eu te perguntava, né, Ivo, pode, não pode? Como é que pode? Então, acho que com humildade e vontade política a gente faz muito, né? E a cidade deve muito a ti também. Tu és muito humano, né? Tu atende, tu não nos deixa. Eu continuo sendo, né, tua paciente e a gente liga, tu atende, a gente chama, tu atende, tu socorre. E o quanto eu ouço de pessoas ainda hoje, né, que falam, eu fui o doutor Ivo, eu não conhecia o doutor Ivo. A Mari, eu não sei se a Mari está aqui na audiência. Mari, teu médico está aqui, Mari, tu tem que estar na audiência, minha filha. Mas a Mari disse assim para mim, há poucos dias ela consultou contigo. Romeu, um beijo, Romeu. Há poucos dias ela consultou contigo e disse assim, conheci o doutor Ivo. Gente, olha aqui, ó, quem não é de Guaíba, doutor Ivo é uma lenda em Guaíba, tá? É verdade. Conheci o doutor Ivo, conheci o teu médico. Ela estava muito feliz. Ai, como ele é querido mesmo, é atencioso. Eu digo, gente, é. Mas por quê, né, Ivo? Tu te preocupa com a mulher. Tu é humano, tu te preocupa. Tu não é aquele médico que tu não olha pra gente e já tá prescrevendo. E não é nenhuma crítica, nem um profissional. Mas eu tô falando e validando o profissional Ivo Menegola, né? Como ele disse, parou de contar quando fez 7.000 partos, e faz tempo. Então, ele é avô de milhares mesmo, né? E nem vou dizer que ele é bisavô, viu? Não vou dizer porque ele tem que, mas já é biso. Não vai entregar minha idade. Já é biso. Mas olha, tá inteiraço ali, ó. Né? Com todo respeito à esposa do doutor Ivo. Mas, Ivo, o nosso tempo aqui, ele é assim, mas ainda tem um minutinho, Beto. Tu viu como eu tô comportada? Tem 9 minutos. Tu viu? Deixei o doutor Ivo falar bastante hoje, né? Vocês dizem que eu falo muito, né? Deixei o doutor Ivo falar, né? Mas, Ivo, e esta semana que nós estamos, então,
hoje o Dia Mundial do Aleitamento Materno, e estamos no Agosto Dourado, onde essa semana tem toda essa conscientização, né? E muito obrigada por teres reservado esse espaço na tua agenda. Eu te fiz o convite ontem, né, Ivo? Então, assim, gratidão porque tu está aqui contribuindo com a vida de muitas pessoas, né? O nosso programa fica gravado, as pessoas vão assistindo, vão compartilhando o link. Então, obrigado porque tu estás vindo aqui, doando o teu tempo, né, contribuindo com a vida de muitas pessoas para que sejam mais motivadas a amamentar mesmo, né? E nessa semana que a gente fala tanto do aleitamento materno, eu sou a tua paciente, cheguei lá gestante. Eu estou com 48, acho que não dá, né, gente? Mas eu cheguei lá. Eu sou a tua gestante. Faz de conta que as minhas amigas, todas que estão na audiência e as que vão assistir depois, estão constando aqui com o doutor Ivo na minha pessoa. O que tu diria para mim, Ivo, com relação ao aleitamento? Assim, 3 orientações bem pontuais. Não, então, temos que ressaltar bem os benefícios, como falamos. Para me convencer que é isso, bom. Né, para a mãe e para o bebê, né? A gente tem que desmistificar essas questões que nós já comentamos também. E sempre, vamos assim, motivar. Eu acho que é importante a motivação. Por isso que eu digo que precisa, por exemplo, principalmente a motivação familiar, muito do marido, né? A motivação e apoio do marido para conseguir ter sucesso na amamentação. Então, no sentido de explicar. Acho que nós, tecnicamente, a gente tem que explicar os problemas que podem acontecer, as soluções que podem acontecer com a amamentação, mas basicamente assim ressaltar o vínculo, né? Outro mito que tem, o bebê que amamenta até 2 anos, depois ele fica muito dependente, sem iniciativa. Isso é o contrário. A gente sabe que os bebês amamentados ao peito, e por muito tempo, eles criam um vínculo, são pessoas mais amorosas, inclusive, né? E não ficam dependentes, como se acha que pode ficar dependente quando amamenta em excesso, né? É aquela coisa, leite materno e amor nunca é demais. Gostei, leite materno e amor nunca é demais. Vou fazer um card assim. E, doutor Ivo, e a mulher que tem silicone? Pode amamentar. A mulher que tem silicone, tranquilo, vai amamentar normal? Existe a técnica da prótese mamária, tem algumas... Hoje em dia, praticamente, as próteses mamárias são abaixo do músculo, então não mexe ali nos canais, né, Até porque às vezes a gente ouve, vai colocar silicone, depois não vai poder amamentar. Tu não quer mais ser mãe? Não. É outro mito também. Mito, pode amamentar também. Tá. E a mulher que teve câncer na mama, câncer de mama, e fez a reconstituição? Normalmente o câncer de mama acontece em mulheres mais velhas e muitas mulheres, hoje em dia também a técnica de câncer de mama, graças a Deus, se consegue fazer o diagnóstico precoce e salva a mama. Então, caso a mulher venha amamentar, engravidar amamentando, ela só não pode amamentar, claro, no período que está fazendo quimioterapia, ou tem alguns cânceres que tem que fazer tipo iodo radioativo, né? Mas senão poderia amamentar, não teria problema se ela tiver. A gente sabe que é meio difícil a amamentação, porque as mulheres, por exemplo, têm câncer de mama, às vezes tem que tomar algum medicamento que bloqueia são medicamentos contraindicados, por exemplo, que tem que fazer até 5 anos após. Então, isso é bem raro acontecer isso, né? E, doutor Ivo, para a gente ir encaminhando aqui para o fim desse nosso programa de hoje... Algumas dúvidas que provavelmente tem. Mulher com... Agora, nós estamos numa epidemia, né? Coronavírus. Pode amamentar? Pode. Né? Então, ela está com a doença no momento que engravidou. Eu semana passada mesmo fiz um parto de uma gestante que estava positiva, coronavírus positivo. Ela pode amamentar, toma alguns cuidados sempre quando... vai manipular o bebê, usar álcool, lavar a mão, né, com água e sabão, usar álcool 70%, usar uma máscara e pode amamentar, né? Ao contrário, também pode acontecer do bebê estar contaminado e a mãe não, então, né, mesmo tem cuidado, a mãe usa máscara, pode amamentar sem problema nenhum. E doutor Ivo, olha só, algo que falam muito, tomar cerveja preta. Eu acho que as meninas da minha idade, né, vão lembrar. Toma bastante cerveja preta. Que mais que dizem pra gente tomar um bastante? Mito, tá? Então, assim, bastante água, claro que é normal, porque é para a saúde, então, né, assim, por que aumenta... Outro mito. É um mito, né? Mas por que aumenta a cerveja preta? Na verdade, não é a cerveja que aumenta.
ou chás, as pessoas dizem, tem os chás. Nós brasileiros gostamos muito de chá. E toda avó, toda parente, toda tia tem uma dica de um chá fundamental lá. Chá de funcho, chá de não sei o quê. Então, na verdade, aliás, nem faz mal, pode usar. Cerveja, desde que não tenha álcool, obviamente, pode usar também. Mas não é o componente da cerveja em si, lá, o lúpulo, lá, a cevada. Na verdade, é o líquido. Então, como é que se faz, por exemplo, uma mulher para aumentar a quantidade de leite? Tem que tomar líquidos, né? Chás, água mesmo. Então, assim, tem que tomar de 3 a 4 litros de água por dia. Isso vai fazer aumentar. Então, não é a cerveja que vai aumentar a amamentação. O que vai aumentar é o líquido que está dentro da cerveja, assim, ou Olha do chá. Só, a Camila aqui contribuindo conosco, a Camila está aqui confirmando, o apoio do esposo nessas horas é fundamental. E também, se possível, procurar uma consultora de amamentação, ajuda muito. Muito interessante. Grupos de mamães também são de grande valia, e olha o que tu está falando. Tenho prótese de silicone, amamentei tranquilamente, na verdade ela está amamentando, e tive Covid também e segui amamentando meu bebê, estamos todos bem. Excelente, parabéns, Camila, né? Camila. Exatamente isso. Existe enfermeiras, seria empresa, vamos dizer assim, mas tem vários grupos de enfermeiras que fazem essa consultoria de amamentação, e isso assim, é muito importante. Como ela vai no pré-natal, faz o pré-natal, ela deveria também fazer uma consulta, como eu falei antes, já se preparando para a amamentação, Sim. que pouquíssima gente faz. E, né? a Kátia e tem esses Campos, grupos, né? Tem grupos de apoio que fazem orientação sobre a amamentação. Acho que é muito importante. Olha só, gente, procure aí, que nem o doutor Ivo está falando. Isso, né? Decidiu engravidar, vai procurar, né? Ou durante a amamentação mesmo, procurar essas pessoas que são profissionais capacitados, né? Tem gente hoje em dia que tem cursos de especialização em amamentação. Sim. Normalmente são enfermeiras, né? A Kátia está dizendo assim, doutor Ivo, eu lembro que nós falávamos disso com a Fono no nosso treinamento dos amigos da criança, que ela faz uma pergunta, na verdade, amamentar ajuda na fala da criança? Te lembra que nós falávamos sobre isso? Excelente também a pergunta. A amamentação faz com que a arcada dentária ela se torne melhor, os músculos faciais eles se desenvolvem mais harmonicamente, então melhora muito a dicção da criança no futuro, né? É outro benefício a longo prazo, melhora a dicção, melhora a fala. Gente, é muita informação, mas tá aí o programa, fica gravado para você assistir a hora que você desejar e mandar o link, mandar o aviãozinho para que mais mulheres, mais pessoas possam estar sendo informadas, recebendo esse conteúdo importantíssimo. Não só, né? Reiterando rapidamente, não só para a mãe, para a saúde da mãe, não só para a saúde da criança, e falamos de saúde física, mas para a saúde emocional. Camila também traz aqui essa importância do psicológico da mãe que amamenta. Então, o quanto é importante para a saúde física e emocional da mãe e do bebê, o quanto é importante para o futuro dessa criança que vai ter menos probabilidade de ir para o mundo do crime, e isso voltado a pesquisas que falam desse vínculo afetivo que tu falasse na abertura do programa, o quanto é importante também para o Sistema Único de Saúde, o quanto vão ser menos crianças com problema de saúde, alergias, doenças infecciosas, né? Menos internações hospitalares, menos óbitos, né, doutor Ivo? Porque ainda temos cidades com índices altos de mortalidade infantil. O quanto é importante para essa criança no desenvolvimento dela, quando jovem, quando adulto, o quanto para a mulher, né, para o seu físico, enfim. E quero te dizer, minha amiga, divulgue. Amamentar, eu coloquei no meu Instagram, doutor Ivo, que amamentar é um ato de amor, de carinho, de vida, né? Então, você que está gerando uma vida, fortaleça essa vida que Deus concedeu para você. E para encerrar aqui, eu tenho que mandar um beijo para o Fabiano Oliveira. Um beijo, meu querido Fabiano Oliveira, da revista Aliançados. Um grande beijo aí para ti. Os que eu não mandei beijos e abraços, eu mando depois. E eu quero te dizer que na semana que vem vamos estar tratando aqui sobre, doutor Ivo, esse que é o mês das crianças, né? Conscientização e tudo mais, dos superdotados. Que é um tema muito pouco divulgado, um tema muito pouco
ainda eu vou aqui abrir para que você... estamos no Agosto Laranja, doutor Ivo, que é o mês de informação e conscientização sobre altas habilidades e superdotação. Como que você identifica uma criança, um jovem superdotado? Porque, às vezes, essa criança recebe um monte de rótulos, na escola, principalmente, e ele é um superdotado, ele tem altas habilidades e a pessoa não sabe identificar. E eu vou estar recebendo aqui lideranças desses movimentos, vou estar recebendo aqui o vereador Medina, de Porto Alegre, que é autor de uma lei que trata dessas questões. Vamos estar com a presidente da associação que trata também, a Alessandra, e mais outras mães de superdotados. Então, na próxima segunda, vamos estar tratando deste tema. Esta semana que já começam as festividades, inclusive no Paço Municipal, vamos ter na quarta-feira um ato também. Então, na próxima segunda, vamos tratar desse tema. O programa Despertando Mulheres, sempre trazendo para você informações e orientações, conteúdo de relevância para o seu dia a dia, para você viver com plenitude. O nosso programa, mais uma vez, que tem o apoio de Shopping Total, presente a cada momento, também de Móveis do Bem, @Móveis do Bem, siga lá no Instagram, Móveis para a Vida Toda. Doutor Ivo, a sua saudação, então, final para as nossas amigas e amigos. Então, agradecer muito o convite, espero ter ajudado com um pouco de informação. Esse é um assunto bem vasto, realmente um programa seria pouco para informar todas as nuances que tem aleitamento materno. E agradeço o teu convite, uma boa noite a todos. Então, amigas, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima segunda com o programa Despertando Mulheres pelo Power Stream.